Muito boa noite, personal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live de aquecimento que antecede o nosso grande evento Personal 10K para cima, onde no dia 16 de março, às 8h30 da noite, eu vou te ensinar os passos, a estratégia a qual fará você faturar mais de R$10.000 por mês com os seus serviços, personal. Então, como de costume, eu vou aguardar aí de 1 a 2 minutinhos para que os personagens entrem na live e possam assistir. Lembrando que se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema. Essa live imediatamente será disponibilizada no nosso canal do Instagram e muito em breve ela também será disponibilizada no nosso canal do YouTube, tá? O personal que não conseguir, não tem desculpa de não assistir em outro momento. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, porque eu também gosto de ser pontual, e até porque eu falo pra caramba. Quem me conhece sabe que eu falo muito, e o Instagram só permite que eu faça lives de 1 hora, então muitas vezes tem conteúdo que até excede o tempo de 1 hora, e a gente não quer perder conteúdo, né, personal? 30 segundinhos e a gente já começa a falar do tema de hoje, da live 5, que é como lidar com a falta de tempo para organizar a sua rotina de trabalho e ainda assim oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes. É isso aí, personal. Hoje você vai entender o que você deve fazer no momento em que você tem livre. Lembrando que a rotina do personal normalmente é muito atribulada, especialmente se esse personal ele é um personal concorrido. Então, hoje eu vou te ensinar 6 passos para que você otimize o seu tempo livre e continue entregando valor para os seus clientes. Então, vamos lá. Fernando, segredo, vou te passar esse segredo, pode ficar tranquilo. Se você seguir o passo a passo do nosso evento, com certeza você ficará perto desse faturamento e até ultrapassará. Disso eu tenho certeza. Tá? Porque eu estou fazendo comigo e está dando certo já há alguns anos. Então eu vou passar aí para os personagens para que eles também repliquem esse conhecimento. Então, personal, mais uma vez, respeitando o nosso horário, a nossa pontualidade, vamos começar. Então, a ideia de hoje, mais uma vez, a ideia da nossa live é fazer com que você otimize os seus serviços, mesmo com o tempo mais escasso da nossa profissão. Isso é muito comum. Não só o personal, como outros profissionais, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, normalmente profissionais liberais que vendem o seu serviço. Então, a agenda, ela acaba sendo um fator que muitas vezes pode prejudicar a falta de tempo. Porém, normalmente, lembrando das estratégias de fechamento, se você tem uma agenda mais concorrida, se tem uma agenda cheia, o seu faturamento também é alto. Então, de certa maneira, inicialmente, eu acho interessante o personal trabalhar para ter essa agenda um pouco mais cheia, para que depois, com o seu reconhecimento, ele consiga se diferenciar pela sua hora-aula e dessa maneira tenha que trabalhar menos para que ele ganhe mais. Então, vamos lá, personal. Mais uma vez, a gente tem que um personal que é competente, que ele é um personal muitas vezes desejado pela grande maioria dos clientes, ele não tem muito tempo livre. O tempo livre dele normalmente é quando um cliente falta. Então, na minha agenda acontece muito isso. Tem dia assim, terça e quinta, então se eu tiver meia horinha entre meio-dia e meia, a hora que eu uso para comer, a hora que eu uso às vezes para fazer um treino aeróbico mais rápido, enfim. E eu só consigo treinar, só consigo executar outras tarefas da minha rotina, do meu trabalho, caso o cliente falte. E eu, como personal, não quero que o meu cliente falte. Porém, se ele falta, eu uso o meu tempo livre e otimizo os meus serviços, as minhas entregáveis, o meu marketing pessoal
como personal. Então, a gente sabe, personal, que a sua desorganização, ela vai fazer com que esse seu tempo livre não seja utilizado para que você coloque as mãos, né, e otimize esse seu trabalho. Ou seja, se você é um cara desorganizado, é muito provável que o pouco tempo livre que você tenha, você não faça nada. Você não produza nada que possa te render no futuro, possa te retornar em clientes, em serviços ou muito em aprovação do seu serviço pelo seu cliente. Então, é muito importante que você utilize esse seu tempo livre, organizando assim a sua rotina, a sua agenda e que você consiga fazer o restante do seu trabalho, porque muitos clientes acreditam que o nosso trabalho é somente a aula particular, né? É somente aquele momento que a gente pode dividir em dois, né? Que a gente chama de palco. É o momento que a gente entra em cena com o nosso cliente e entrega toda a nossa prescrição e o nosso encantamento no atendimento. Então, para muitos clientes, o nosso trabalho é apenas o palco. É colocar o uniforme, entrar, começar a aula, adequar o treino ao nosso cliente, terminar o treino, se despedir e começar outro. E assim vai. Porém, a gente sabe que os nossos bastidores, que é aquele momento onde os nossos clientes não veem, mas que a gente também continua trabalhando, produzindo e criando estratégias para que esse nosso serviço seja mais rentável, ele é tão importante quanto o momento do palco. Por quê? Sem os bastidores, a gente não tem um palco. Se você é um artista, se você é um atleta, se você, enfim, tem algum papel onde você apareça para as pessoas e você não se prepara nos bastidores, o seu serviço, ele provavelmente, ou a sua apresentação, ela vai ter um resultado não tão bom assim quanto você imagina. Então, se aquele atleta não treina nos bastidores, na hora de realizar o jogo, ele vai se dar mal. Se um ator no palco, né, já que a gente está falando de palco, bastidores, não decora o roteiro, não sabe exatamente as cenas, provavelmente aquele teatro, aquele espetáculo será de péssima qualidade. Isso também acontece com o personal trainer. Se você não usa dos bastidores para criar um palco eficiente e direto, porque realmente você tem que fazer, o seu serviço ele pode ter um prejuízo a ponto de até te dar um prejuízo financeiro, inclusive. Então, personal, mais uma vez, procrastinar no seu tempo livre vai reduzir o seu faturamento igual ou superior a R$10.000 por mês. Ah, Jorge, então quer dizer que no meu tempo livre eu tenho que estar sempre produzindo? De preferência sim, especialmente se você tiver uma agenda mais concorrida e que o seu tempo seja uma coisa assim preciosa. A gente sabe que quando a gente é bem sucedido, nos falta tempo para nossa família, para o nosso próprio lazer, muitas vezes até para o nosso próprio treino aqui na academia. Então, se você tem um tempo livre e você não direciona para coisas que venham a agregar o seu faturamento de R$10.000 por mês, essa procrastinação vai te afastar desse seu grande objetivo. Então, falando nisso, eu tenho 6 pontos aqui e eu vou te contar exatamente cada um desses 6 e de que maneira esses 6 pontos otimizarão o seu tempo livre em termos de retorno financeiro, ou seja, de que maneira você pode usar esse tempo livre para trabalhar a favor do seu serviço, a favor do seu faturamento. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Essa é uma regra máxima, né? Todo mundo conhece. Tempo é dinheiro. Então, mais uma vez, utilizar o seu tempo para procrastinar te afasta do seu faturamento. Então, citando aqui os 6 pontos, os quais a gente utilizará para otimizar esse nosso faturamento, a gente tem que o primeiro ponto é a nossa agenda. O segundo ponto, a gente vai falar sobre reposição de aulas para os nossos clientes de personal. O terceiro ponto, a gente vai usar o nosso tempo livre para aulas experimentais, prospectar clientes novos. O quarto ponto,
a gente otimizará o nosso tempo livre na prescrição do nosso treino, né? Seja ele de força, treino cardiorrespiratório e treino de flexibilidade. O quinto ponto, a gente vai usar o nosso tempo livre para a criação dos nossos relatórios de treino, ou seja, isso é um entregável muito importante que mostra para aquele seu cliente como está o rendimento e os resultados dele dos seus treinos. E o sexto, você vai utilizar para o seu próprio marketing pessoal, que é o seu treino personal. A gente sabe que um personal trainer que não treina, ele perde certa autoridade, tá? Não estou dizendo que perde totalmente, porém, ter um treino compatível e um físico compatível, que é proveniente de um treino eficiente, aumentará ainda mais a sua autoridade. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o ponto 1, que na minha opinião é o ponto principal, que é a organização da sua agenda personal. Mais uma vez, a gente sabe que quando o personal é concorrido, a agenda dele é muito cheia. Então, ele pode dar aí no mínimo 6, 7 aulas por dia, chegando até a 12, 13, 14 aulas por dia. Já tive casos, né, até comigo, já vivenciei isso, especialmente com reposições de aula, de trabalhar o horário todo que a academia esteve aberta. E essa maratona realmente é um pouco cansativo, né? Mas não é sempre que eu faço isso. Isso acontece muitas vezes, mais uma vez, num ponto que a gente vai falar em breve, no momento em que eu tive que repor aulas para alguns clientes meus. Então, se você não tem o controle da sua agenda e dos clientes que estão agendados não só de maneira fixa, que são os donos do horário, e também aquele cliente que vem repor uma aula para você, ou você está dando mais uma vez uma aula experimental, a tendência é que você perca o controle da sua agenda. E se você perde o controle da sua agenda, você tem uma rotina totalmente desorganizada. Você não sabe nem quem é o próximo cliente e que horas ele pode estar agendado com você. Então, personal, a agenda também é importante para que você garanta a sua pontualidade. Mais uma vez, se você sabe o cliente que está vindo e o horário que ele vai treinar, você sabe muito bem o horário em que você tem que estar pronto para recepcioná-lo, já partindo do ponto do encantamento, e que vocês comecem o treino juntos. Então, é muito importante você garantir uma agenda organizada, e isso fará com que o seu trabalho fique muito mais simples, né? A sua rotina seja muito mais facilitada e que você não se perca durante o seu dia de trabalho. Imagina um caso, e isso infelizmente já aconteceu comigo. Por quê? Porque eu não agendei uma aula de reposição, eu não anotei na minha agenda. Ah, Jorge, você fala agenda, você está falando aquela agenda de papel mesmo? Sim, pode ser essa agenda de papel, ou então algum aplicativo que utilize a agenda, seja o calendário do Google, do iPhone, enfim, ou um aplicativo simples e barato de agenda, onde você tenha lá o primeiro dia do ano e o último dia do ano, e cada dia que você treine o seu cliente, que você registre os alunos daquele dia. Por quê, Jorge? É importante ter esse registro, principalmente para que você controle a quantidade de aulas que você tem para dar, a quantidade de aulas daquele pacote que o seu cliente fechou com você. Então, pode ser que você treine o Joãozinho e que você fale, peraí, cara, o Joãozinho, ele faltou um dia, cara, que dia que ele faltou? Ele já fez 6 ou 7 aulas, ele tem que fazer 10, caraca, tô meio perdido. E na hora de você cobrar o Joãozinho, ou relembrar, né? Cobrar é uma palavra um pouco forte, né? Para você relembrar, João, você tem que agora acertar o pacote novo de aulas do próximo mês. E que eu acho que você vai falar isso se você não sabe realmente se aquele pacote acabou. Então, use a sua agenda, como o Fernando está falando aí que ele prefere de papel. Eu já usei, Fernando, muito tempo a agenda de papel, mas na minha opinião, eu que fico muito em pé dando aula, seria mais uma coisa que eu teria que me preocupar de não perder ou de não esquecer. Então, o meu celular, ele me atende bem com um aplicativo que eu uso. Se quiser, depois até dou o nome aqui dele. É um aplicativo barato. Se você jogar lá na página de pesquisa de aplicativos Agenda, ele vai te entregar lá os primeiros, provavelmente já serão a sua solução. Então, é importante para que você controle o treino daquele cliente. Como eu estava falando antes, acabou que no mesmo dia eu agendei
2 clientes, no mesmo dia e no mesmo horário. Por quê? Na segunda-feira, uma cliente minha que não veio, falou: Jorge, eu não vou conseguir vir segunda, a gente pode repor essa aula? Eu fazia aula com ela, eu faço aula com ela, ela ainda é minha cliente, você vê que isso tem pouco tempo do ocorrido. Então pode vir na sexta-feira, que eu reponho essa aula para você. Vem sexta-feira, 10 horas, que eu tenho um gapzinho na minha agenda e eu estou disponível. E na quinta-feira, né, isso foi segunda, na quinta-feira uma aluna minha me falou: Jorge, eu queria fazer mais uma aula com você essa semana, eu queria fazer uma aula extra. A gente vai falar também de reposição de aulas, enfim, aula extra. Então tá bom, pode vir na sexta-feira, 10 da manhã, porque eu tenho esse horário livre. O que aconteceu? A minha sorte é que a aluna que eu agendei na segunda-feira chegou muito antes das 10 horas. Ela chegou, eu estava dando aula para outra cliente, e ela chegou por volta de 9h40. E do nada eu falei: cara, peraí, ela não faz aula hoje. Cara, ela está agendada hoje. E ela está agendada às 10 horas, agora que eu lembrei. Olhando na minha agenda, eu não tinha escrito o nome dela. Só tinha escrito o nome da cliente que eu marquei na quinta-feira. Desesperadamente, eu fiquei preocupado, porque é uma gafe, né? É um grande problema dos personagens ter que desmarcar uma aula, especialmente para aquele cliente que quis fazer uma aula extra comigo e está na expectativa de vir treinar. E eu falar: olha, fulana, infelizmente eu confundi os horários e eu marquei uma aluna esse horário, então não vou conseguir te dar aula. O que eu fiz? Eu tive que empurrar a aluna de segunda-feira. Eu atendi às 10 e empurrei a aluna de 10 horas para as 11. E empurrei o aluno que eu tinha agendado às 11, que também era uma aulinha de reposição para meio-dia, porque eu tinha livre. Então eu consegui, em coisa de 1 minuto, fazer com que a minha agenda não tivesse sido comprometida por uma falta de planejamento minha. Ou seja, utilize o seu tempo livre para organizar a sua agenda personal. Mais uma vez, especialmente essa questão de reposição de aulas. Então, eu te recomendo o seguinte: no dia anterior, hoje é sexta-feira, mas vamos dizer que hoje seja quinta, eu já tenho que ter anotado e revisado todos os clientes que virão na sexta-feira. Então, eu recomendo mais uma coisa: aquele cliente que não é um cliente fixo da sexta-feira, é interessante que na quinta-feira você o relembre. Por quê? Assim como eu esqueci que eu tinha agendado o cliente na sexta-feira, ele pode esquecer também. Então, calhou dos dois lembrarem e dos dois aparecerem, né? Não consegui encaixar. Porém, é importante que as reposições e as aulas experimentais, você também envie mensagens para o seu cliente confirmando: boa noite, fulano, tudo bem? Então, passando aqui só para lembrar e confirmar o nosso horário amanhã, sexta-feira, 10 da manhã. Beleza? Aí o cara vai falar lá: tudo bem, tudo certo. Então, nos vemos amanhã, uma ótima noite, bom descanso. Então, ponto. Confirmou, está tudo certo. Você pode ir lá confirmar na sua agenda para que você não confunda os seus horários. Se você confundir toda semana um cliente, né, ou marcar, enfim, ou esquecer que você tem que dar aula para ele e ir embora para casa, se cada cliente deixa líquido no seu bolso R$100, se você deixar de agendar pelo menos 5 clientes desse por mês, ou se confundir, você perde pelo menos R$500. E perder esses R$500 já te deixa cada vez mais longe do seu faturamento de R$10 mil por mês com os seus serviços de personal. Então, personal, mais uma vez, utilize o seu tempo livre para otimizar e planejar, organizando assim a sua agenda, não só do dia, mas da semana. Mais uma vez, aquele cliente que já te avisa com antecedência que vai viajar ou que vai faltar por algum motivo, você já deixa aquele espaço livre para o segundo ponto que eu vou falar agora, especialmente reposição de aulas. Personal, é muito importante que você tenha, apesar de uma rotina um pouco atribulada, se você tem muitos clientes assim como eu, assim como os personagens colegas que eu conheço, que você também tenha um espaço livre para repor as aulas do seu cliente. Jorge, eu não tenho, então como é que eu vou usar esse espaço livre? Mais uma vez, você vai se aproveitar da ausência de algum cliente para fazer a reposição dessa aula para o cliente que está precisando. Jorge, mas por que eu tenho que ficar assim tão desesperado de ficar repondo aula para o cliente se ele que faltou? Aí é problema dele também, pô.
eu não posso também dar uma descansada, eu não posso pegar na praia. Você pode fazer o que você quiser. Porém, eu te lembro o seguinte, se aquele cliente tem lá 8, 10, 12 aulas planejadas com você naquele mês, e se ele executa apenas 3, 4, 6, mais uma vez, aquele cliente que não treina é aquele cliente que fica cada vez mais longe dos resultados com os seus serviços de personagem. Por quê? Porque se ele não treina, não tem como ele chegar em casa e treinar. Ah, faltei aula de inglês lá do curso, não tem problema não. Eu vou pegar o capítulo do dia, vou descobrir qual que é, vou pegar o exercício e vou estar por conta própria em casa. Beleza, manda o cara ir lá na casa dele e fazer um supino, uma cadeira extensora. Muito bom, ele vai fazer uma flexão com o peso corporal, um senta e levanta na cadeira lá, e a gente sabe que isso está muito longe do treino que ele faria na academia. Então, personal, eu te recomendo fortemente que os seus horários livres você pode e deve usar para repor as aulas dos seus clientes. Por quê? Porque o cara, se não treina, ele não tem resultado. E além disso, ele vai falar assim, cara, que maneiro. Eu sei que a agenda dele é um pouco atribulada e mesmo assim ele abriu uma exceção para mim e me encaixou em um horário. Cara, por reciprocidade, eu vou renovar o plano com ele. Pô, eu gosto muito do Jorge. Aquele cara que fecha muito a sua agenda, a sua rotina e não repõe as aulas dos clientes, a gente sabe que grandes são as chances daquele cliente abandonar aquele serviço por conta de uma agenda não tão flexível do personal. Mas você fala, pô Jorge, mas a minha agenda é bem engessada. Mas isso é importante você deixar claro no momento do fechamento. Lembra que eu falei em algumas lives anteriores? Olha, no fechamento você tem que explicar para o seu cliente a questão do número de aulas do pacote, do vencimento do pacote, da questão de faltas, quantidade de falta, da questão de reposição de aulas. Você vai falar naquele momento, olha, a minha agenda é um pouco complicada para repor essas aulas, então se você puder, não falte. Porém, se você faltar, eu vou fazer o possível, né? E o que estiver ao meu alcance, não farei o impossível, não vou desmarcar ninguém para te treinar. Porém, se houver alguma brecha na minha agenda, eu vou abrir esse espaço para você treinar comigo, enfim. E o cliente vai ficar feliz da vida, a ponto de falar, cara, apesar dele ser um cara ocupado, ele está tentando fazer com que eu treine. Então, eu tenho um personal que se preocupa comigo, e se ele se preocupa comigo, eu gosto dessa pessoa. A gente gosta de quem se preocupa com a gente, não é verdade? Apesar de às vezes a gente achar o que a nossa mãe fala, o que a nossa esposa fala, o que o nosso amigo fala, pô, chato pra caramba, para de se preocupar comigo, eu sei o que eu tô fazendo. A gente, no fundo, se preocupa com quem se preocupa com a gente, né? Na verdade, a gente gosta, a gente tem um apreço maior por quem se preocupa com a gente. Então, pessoal, mais uma vez, não pense que os seus clientes terão horários lindos e mágicos e que eles nunca faltarão, pois eles são empresários, eles são cirurgiões, eles são advogados, ou eles são concursados que eles terão que fazer viagens para dar aulas em algum lugar, enfim. Então, é interessante que você consiga manipular essa sua agenda e tente atender todos da melhor maneira possível, especialmente para que aquela nossa garantia condicional que a gente falou na aula de precificação, né? A garantia condicional que reduz o risco do fechamento do seu serviço pelo cliente, que você está dando uma garantia, e essa garantia tem a condição de ele ter pelo menos 80% de assiduidade em termos de resultado. Então, se ele não treina, tudo bem, você vai falar, você não teve 80%, então eu não vou devolver o seu dinheiro. Mas ele fala, cara, então beleza, eu não estou vindo mesmo, eu não estou treinando, então assim, eu não quero mais fazer personal, porque eu já não venho. E nos dias que talvez eu poderia fazer, você também não tenta me encaixar, eu não quero mais fazer aula com você. Então, é muito importante, personal, mais uma vez, você planejar os seus horários livres para utilizar o seu serviço, repondo aula do seu cliente. Mais uma vez, se você fizer, né, com que o seu cliente complete o pacote de aulas no período vigente, você receberá mais rápido a renovação desse pacote. E o personal, a gente sabe que acontece muito isso, né? Tem mês que a gente ganha um pouquinho mais, tem mês que a gente ganha um pouquinho menos, mas com aqueles mesmos clientes. Jorge, por quê? Porque às vezes aquele cliente falta, esquece de te pagar, ou paga um pouquinho depois. Apesar de você ter que ser rígido e responsável em alguns pontos, especialmente na questão do pagamento, porque a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, né? Tem muitas contas que a gente não pode adiar. É interessante que também você não demonstre
para aquele cliente que você quer, aquele dinheiro que tal. Mas você tem que falar, olha, poxa, você tem que pagar, então vamos fechar esse nosso pacote aí para que a gente possa finalizar ele dentro do período vigente, enfim. Então, se você demora a fechar o pacote daquele seu cliente, se você trabalha com uma semana extra de reposição, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Você vai demorar a receber a renovação desse pacote. Então, menos dinheiro vai entrar no seu bolso. Então, pode ser que tenha mês que você poderia fazer um pouco mais e você não faça porque você não disponibilizou o seu tempo livre para repor essa aula do seu cliente. Então, falando no terceiro ponto, já que a gente viu que é importante você organizar a sua agenda e que você também utilize esse seu tempo livre para repor as aulas do seu cliente, é interessante também você trabalhar com o esquema de aulas experimentais. Jorge, o que são exatamente aulas experimentais? Ou seja, você entrega um pouco do seu serviço para aquele cliente que ainda não fechou com você. É como se fosse uma amostra grátis do seu serviço, para que o cliente veja e entenda a diferença do treino personalizado para o treino que ele fica na academia sozinho, muitas vezes sob a supervisão de um instrutor que, além de estar olhando ele, vai estar olhando, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. A gente sabe que a atenção não é a mesma. Então, se você puder usar o seu horário livre, mais uma vez, otimizando assim o seu serviço, você poderá converter essas aulas experimentais em novos clientes. Ou seja, se o cara ficar apaixonado pelo seu serviço, assim como muitas vezes aconteceu comigo, Jorge, eu tenho um amigo para te indicar, mas ele nunca fez personal, ele não sabe se ele vai querer. Faz o seguinte, vamos fazer uma aula experimental? Me dá o contato dele que eu vou conversar com ele. Você ainda não conhece, mas olha, vamos fazer o seguinte, me diz um pouquinho sobre você, eu vou preparar um treino experimental para que você entenda um pouco do meu trabalho, a maneira como eu conduzo o meu trabalho e a maneira como eu posso te atender e alcançar o seu objetivo. Vamos agendar? Vamos, eu tenho quarta-feira, 14h, você pode? Posso, então vamos lá. Depois daquela aula experimental, onde você fez com que aquele cliente sentisse o gostinho que é o serviço personalizado, ele chegou, esse cliente, essa história é verídica, tá, gente? Ele chegou para minha outra cliente que me indicou e falou assim, cara, eu devia ter descoberto o Jorge antes. Então você vê, numa aula onde eu tinha um tempo livre, poderia estar procrastinando. Jorge, você não tem ninguém para repor, a sua agenda está organizada, você já treinou em outro horário, enfim, eu vou ficar aí lá, no melhor sentido da palavra, vou ficar coçando o saco sem fazer nada? Não, eu agendei uma aula experimental e essa aula me converteu um cliente que está comigo até hoje. Então, personal, mais uma vez, utilize do seu horário livre para dar aulas experimentais. Então, isso ativa o que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade. O que seria o gatilho da reciprocidade? Se eu sou, se eu tenho empatia, se eu chego com um cliente e falo, não, olha só, você nunca conheceu, não tem problema, deixa eu te mostrar como é o meu serviço de personal e você avalia. Se você gostar, a gente pode conversar em como começar um projeto juntos, enfim. Mas olha, essa primeira aula é por minha conta. Você não vai pagar nada, até porque se você não gostar, se você não quiser, não precisa. Você não precisa gastar dinheiro com uma coisa que talvez você não vai querer. Então, eu me coloco à sua disposição e se você gostar do meu serviço, a gente pode conversar sobre o fechamento de pacotes, enfim. E essa reciprocidade que aquele cliente tem no sentido de, o cara tá me dando uma aula de graça, ele nem tá me cobrando por aquela aula. E, cara, ele me tratou da maneira como se ele tivesse realmente recebendo para estar lá, da melhor maneira possível. Eu gostei da seleção de exercícios, ele é muito atencioso, nossa, ele me deu total atenção durante aquela aula. Então, eu vou fechar com ele. Por quê? Porque o que ele me entregou em uma aula de maneira gratuita poderá se transformar em algo muito melhor, com mais aulas e eu pagando por esse serviço, nada mais justo. Então, essa reciprocidade daquele cliente que gostou quando você oferecer um serviço gratuito para ele, fará com que você feche com aquele cliente e esse fechamento fará com que você aumente seu faturamento rumo ou então superior aos R$10.000 por mês. É como se fosse aquele gatilho mental da reciprocidade no exemplo do cachorrinho do pet shop. O pai passa com o filho lá na frente do pet shop, aí já viu, eles botam logo aqueles filhotinhos. Eu tive essa semana no shopping, no lugar onde eu faço tênis, tem um grande shopping aqui do Rio de Janeiro na frente, e tinha um monte de cachorrinho lá na vitrine
do pet shop, lá da lojinha, lá, acho que tem veterinário lá dentro também. E eles colocam logo aqueles cachorrinhos mais fofinhos de todos, né? Aquele que parece ursinho de pelúcia, aqueles que ficam lá se enrolando, se mordendo, e é muito fofinho você ver aquilo. Aí o vendedor chega e fala assim, olha, você quer dar uma olhadinha no cachorrinho, você está interessado? Aí o pai fala assim, não, a gente só está vendo porque meu filho adora cachorro e tal. Ele fala assim, não, fala o seguinte, sem compromisso, porque a reciprocidade ela tem que ser ativada sem esperar nada em troca, ou seja, você não pode entregar aquela aula de graça para o seu cliente e falar, e aí, vamos fechar? Não, você não pode falar, pô, não fechou comigo, eu te dei aula de graça, que negócio é esse? Não, você não pode experimentar, né? Você não pode, esperar nada em troca para que isso seja recíproco. Então, daquela maneira, o vendedor falou assim para o pai, olha, não tem problema não, faz o seguinte, leva esse cachorrinho, eu sei que vocês estão querendo aí, o menino adora o cachorro, leva ele para sua casa, fica um dia com ele. Se você não gostar, se achar que ele dá trabalho, enfim, você traz ele de volta, que eu não vou te cobrar nada, tá tudo certo, o cachorrinho fica aqui, para outra família que queira adotá-lo, comprá-lo, enfim. Pode levar, tá? Se você não gostar, não tem problema, só se trazer o cachorrinho de volta, tá tudo certo. Aí o cachorro vai para casa daquela família, aí o cachorrinho é engraçadinho, ele é levado, ele é fofinho, dorme com o menino dá comida, o menino compra um brinquedinho, corre com o cachorro para cima e para baixo, a família acha muito engraçado, se encanta com aquele animalzinho que realmente é um animalzinho encantador, especialmente quando é filhote. Eu tenho filho pequeno, né? Não comparando meu filho a um animal, mas assim, os meus filhos pequenininhos, eles são muito engraçados, eles têm umas tiradas, eles não sabem o que eles estão falando, eles são curiosos. Eu adoro admirar os meus filhos pequenininhos brincando, né, e observando o crescimento deles. Então, o cachorrinho é a mesma coisa. Ele é muito mais engraçadinho quando ele é filhote. Aí, na hora de decidir, e aí? A gente vai ficar com o cachorrinho ou não? A família já está toda conquistada por aquele bichinho. Todo mundo quer ficar com aquele bichinho. Então, grandes são as chances, pelo gatilho da reciprocidade, por você ter deixado eu passar um dia inteiro com aquele bichinho, né, mesmo sem compromisso de comprá-lo, eu resolvi comprar. Por quê? Porque me encantou de uma maneira tão grande que depois de um dia com o bichinho, eu não consigo ficar sem ele. Então, o cara foi lá e comprou o bichinho da loja. Então, esse é o gatilho da reciprocidade. Personal, você pode usar, mais uma vez, o seu tempo livre para prospectar clientes novos, enfim. Então, Jorge, você falou nessa questão da prospecção com aulas experimentais e também de reposição de aulas. Então você tem um tempo livre, ou você pode repor aulas, ou você pode prospectar e dar aulas gratuitas para clientes em potencial. Qual eu devo priorizar? Aquele meu cliente antigo ou aquele meu cliente novo, um cliente em potencial? Nesse caso, se você tiver uma reposição de aula para fazer ou um cliente novo para uma aula experimental, é sempre importante que você priorize aquele que já é o seu cliente. Por quê? Porque o cara já confia no seu trabalho. O cara já fechou um pacote com você. Ele já te paga. Inclusive, para a continuidade dele, é interessante que ele treine, que ele realize aquela aula, que ele tenha bons resultados naquele treino e que ele seja mais um tijolinho na parede, né, no muro do objetivo que ele tanto almeja ao te contratar como personal dele. Então, entre repor uma aula e prospectar um cliente com uma aula gratuita, foque no seu cliente. Por quê? Porque aquele cliente novo, aquele cliente em potencial, ele pode não fechar com você. Você imagina, você tem que repor um cliente que já está doido para fazer aquela aula. Você fala, não, peraí, ele já está me pagando mesmo? Então deixa eu pegar esse cliente novo aqui, porque se ele fechar, aí eu fico com 2 clientes. E se ele não fechar? Você não vai ter aquele cliente e você ainda corre o risco de não ter aquele cliente que já era seu. Então, inteligentemente, personal, foque em quem já confia no seu trabalho. Foque em quem te dá esse voto de confiança como profissional escolhido a dedo perante muitos outros na academia. Ou você trabalha sozinho, só você personal naquele lugar. Você tem diversos concorrentes, mas obviamente uma concorrência saudável. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem a democratização do serviço do personal. Então, entre escolher um aluno de reposição e um cliente novo, em potencial, reponha a aula daquele seu cliente. Por quê? Ah, ele não fechou comigo. Pô, aí eu vou ficar dando um monte de aula e ninguém vai fechar. Tudo bem, aquele cliente pode ser que ele não feche com você naquele dia.
Mas se ele resolver mais na frente procurar algum personal, ele vai ter você provavelmente como primeira opção. Por quê? Porque você, pela reciprocidade, entregou um serviço gratuito com ele sem esperar nada em troca. Óbvio que a gente espera algo em troca, mas de certa maneira, você já tem na sua cartela, ele seria mais um cliente, ótimo. Se ele não fechar, vida que segue. E mesmo assim, se ele não vier a te procurar no futuro, ele pode te indicar alguém que precise e que possa pagar também pelos seus serviços. Então, nunca descarte um cliente de prospecção, um cliente de aula experimental, mesmo que ele não feche com você naquele momento. Então, entre reposição e experimental, foque na reposição. Porém, não desista, não descarte aquele seu cliente experimental, caso ele não feche com você naquele momento. Ele pode fechar com você no futuro ou recomendar um cliente novo. Então, utilize o seu tempo livre, o tempo livre do seu serviço para prospectar e utilizar do quesito aulas experimentais com esses clientes em potenciais, tá? E o quarto ponto é o óbvio. A gente utiliza o nosso tempo livre para prescrever o treino dos nossos clientes. Jorge, legal. Aquele cliente tem que ter um treino prescrito, um treino periodizado, um treino controlado, e a gente faz isso no momento que a gente tem livre. Então, é um momento fundamental. Porém, a gente sabe que montar um treino, especialmente para clientes avançados, a gente tem vamos dizer assim, um cuidado maior na seleção dos exercícios, na progressão do treino. Por quê? Porque quanto mais treinado aquele cliente for, menos treinável ele é, ou seja, nem tudo o que você colocar para ele terá o mesmo resultado do que um cliente iniciante ou um cliente intermediário. Por quê? Porque aquele cara já está cada vez mais próximo do limite fisiológico dele. Obviamente que a grande maioria das pessoas está longe, porém, quando comparado a um cliente iniciante ou intermediário, ele já se encontra mais próximo desse limite. Então, se você não manipular todas as variáveis ou as principais variáveis de maneira que você progrida e que aquele cara continue tendo resultados, você provavelmente perderá aquele cliente por, mais uma vez, falta de resultados. Então, utilize o seu tempo livre para pensar e periodizar e programar o melhor treino possível, seja para o cliente iniciante, intermediário ou avançado. E de que maneira a gente faz isso? Otimizando assim o nosso tempo livre, obviamente com planilhas específicas de progressão de treino, que já te facilitem o preenchimento e a entrega do treino para aquele seu cliente. Ou seja, se você já tem um material todo separado, um material específico, onde mostra a progressão daquele seu cliente, que você consegue selecionar logo os exercícios e preencher aquela planilha o quanto antes, porém de maneira eficiente, você otimiza o seu tempo livre, podendo assim, em 1 hora, até montar uma rotina de treino para mais de um cliente. Eu sei que quanto mais iniciante aquele personal ou recém-formado, ou então o cara ainda é estudante, aí como o Fernando Motor, que ele é estudante ainda, acho que é legal que ele está aqui com a gente na live, por quê? Porque ele já pensa mais à frente, né? A gente é personal não só quando a gente se forma, mas a gente tem que ter atitude de personal desde a nossa graduação até o nosso estágio, enfim. Então, muito legal, Fernando, a sua presença aqui com a gente, mesmo você ainda não estando formado, né? Então, é importante que você já pense como personal. Então, quanto mais ágil for a sua prescrição e a sua prática, melhor otimizado será o seu tempo livre, a ponto de você conseguir prescrever mais de um cliente. Ou seja, se o seu tempo é escasso, você consegue otimizar essa prescrição. Imagina que você tem lá 10, 15 clientes. Esses clientes ficam com você, obviamente, desculpa, com você não, eles têm 8, 10, 12 treinos. Tem cliente que tem treino único, tem cliente que tem treino parcelado, tem cliente que tem 2 treinos aeróbicos, tem um cliente que tem uma rotina específica de flexibilidade, tem cliente que vai alongar com você, enfim. Então, essas variáveis elas vão ser direcionadas de acordo com o nível de cada um desses clientes. Então, você, quando tem planilhas específicas e progressivas de treino, otimizam muito essa sua prescrição. E lembrando que o gatilho mental ligado, né, a gente tem esse conteúdo muito bacana no vídeo lá no nosso canal, em relação à mudança de treino, é o gatilho do evento. Relembrando o personal, para aquele cliente, quando ele sabe que hoje é dia de treino novo, ele fala assim, caraca, hoje eu vou fazer um treino novo. Tem gente que nem dorme. Eu tenho um cliente
avançadas de treino que ele nem dorme, ele me manda mensagem de manhã com a caveirinha. E aí, hoje é treino de peito, vambora? Vambora, cara, teu treino tá pronto. Vamos testar à noite e ver o que dá, né? Seguindo a progressão. Então, é um evento. O cara fica muito animado quando ele sabe que ele vai mudar o treino dele, especialmente se ele está tendo resultado e ele quer continuar a progressão. E você fala com ele em relação a essa constante progressão. É necessário que você faça as progressões para que os estímulos dele não atinjam um platô. Então, não negligencie o seu tempo livre, né? De qualquer jeito. Prescreva o melhor treino para esse seu cliente no momento que você tem um intervalo. Então, dedique-se na prescrição, não monte qualquer coisa de qualquer maneira. O cliente vai perceber quando é um treino bem feito e quando é qualquer treino, especialmente no material que você entrega para ele. Você entregar um papel escrito qualquer coisa, um treino num bloco de notas, né? Muitas vezes de qualquer jeito, isso é incompatível com o valor que ele está te pagando, que é um valor alto perante o que o brasileiro ganha de salário. Então tem gente que deixa para você muito mais do que um salário mínimo. Ou seja, o cara te paga, cara, você é funcionário dele e você vai entregar o treino dele de qualquer jeito? Não. Tenha planilhas específicas de treino e que facilitem também a sua prescrição de acordo com a progressão que você vai fazer naquele seu cliente. Então, esse é o quarto ponto. Relembrando que a gente utiliza o nosso tempo livre para poder otimizar, assim, o nosso serviço, né? Organizando a nossa rotina e oferecendo um serviço de qualidade quando a gente tem a programação da nossa agenda, a gente sabe exatamente como será o nosso dia de trabalho e os dias subsequentes. A gente pode utilizar esse nosso tempo livre, mais uma vez, para repor aulas. A gente pode usar também para aulas experimentais, prospectar o nosso serviço para clientes novos e também para prescrever o treino desses clientes, tá? Porque tem personal que prescreve na hora, vem qualquer coisa na cabeça, ele monta lá, depois ele até esquece que ele prescreveu. Então, utilize o seu tempo livre para a prescrição de treino eficiente, tá? Bruno França aqui está perguntando, ele é até suspeito que ele é meu amigo, tá? Mas é uma pergunta bacana. Tem como o cliente avançar de nível sem aumentar a frequência semanal? Tem sim, Bruno. Você pode, falando em variáveis, né, já que a gente está falando aqui em prescrição, a frequência semanal é uma variável. Ela pode estar diretamente ligada à divisão de treino que você vai utilizar com esse cliente. Por exemplo, se é um cliente que tem uma agenda restrita de treinamento semanal, talvez você não possa variar muito do treino único ou do treino A e B. Mas dentro desse treino A e B, você pode progredir em exercícios, em volume de treino, colocar mais séries, mais repetições. Você pode trabalhar também com métodos que envolvam intensificação de sobrecarga ou de fadiga, e dessa maneira você consegue progredir e aumentar, né, avançar o nível desse cliente mesmo com a mesma frequência semanal, mesmo que ele tenha aquela frequência semanal que ele já vem treinando, tá? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e obrigado aí pela participação. E voltando aqui na live, o quinto ponto que a gente tem livre, né, que a gente tem que otimizar no nosso horário livre, são os relatórios de evolução que a gente entrega para os nossos clientes após cada mês de treino. Então, nesses relatórios, como eu falei, a gente entrega, eles fazem parte das entregáveis do seu serviço. Então, não pense você que aquele cliente vai te pagar um valor alto por mês, como a gente já viu, muito mais do que um salário mínimo, e você só vai treiná-lo e é isso aí pro resto da vida. Então, é interessante que você faça o controle do treino dele, não só durante o treino em si, controle carga, controle movimento, enfim, faça as progressões específicas além da sua prescrição, mas também que você controle os resultados dele. De que maneira você controla os resultados desse seu cliente? Obviamente, avaliando as valências físicas e a composição corporal. E você tem que entregar relatórios que comprovem aquele cliente a melhora nesses pontos. Lembre que quando a gente fala de precificação e garantia condicional, é importante que você prometa ao seu cliente pelo menos melhora em 2 quesitos. Ou seja, se você não entregar uma melhora no treino de força daquele cliente, não mostrar que ele progrediu a carga, ou progrediu a execução, ou ganhou massa muscular, você estará negligenciando essa garantia condicional, fazendo com que ele fale, cara, você está me dizendo aí que eu melhorei, mas pô, você não me comprovou.
Então, dentro daquela garantia condicional, eu quero meu dinheiro de volta. Porque você prometeu, eu tenho que ter 80% de frequência, eu tenho que ter dedicação nos treinos e você não me comprovou quantitativamente a minha evolução. Não quero você falar que eu estou bem, mas não adianta. Eu também estou vendo que eu estou bem, mas pô, quanto? Eu tenho que entender a minha evolução para julgar se vale a pena continuar trabalhando com você. Então, utilize o seu tempo livre otimizando os relatórios de evolução desse seu cliente de personal. Mais uma vez, e que tipo de relatório é esse? A melhora nas valências físicas e na composição corporal, né? Você vai mostrar para ele que ele aumentou a capacidade cardiorrespiratória, fazendo talvez um teste de VO2, ou mostrando para ele que ele está treinando com muito mais volume, mostrando para ele os números na balança, como diminuíram, as dobras cutâneas também, que ele aumentou massa muscular, se esse era o objetivo dele, enfim. Utilize esse seu tempo livre não só para prescrever o treino do cliente, mas também para relatar a evolução ou mesmo a estagnação. Muitas vezes a gente tem que ser honesto e mostrar, olha fulano, me desculpe, eu tentei fazer aquilo possível e você realmente ainda não teve um resultado significativo nesse quesito que você tanto queria. Então, sabendo disso, eu vou utilizar outras estratégias de treino com você, porque você pode chegar no mesmo lugar de maneiras diferentes. Ou seja, imagina que se eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou aqui em Ipanema, eu quero chegar no centro da cidade. Eu posso ir pela Lagoa, eu posso ir pela Praia de Copacabana, eu posso ir pelo Aterro, eu posso ir pela Barra, eu posso vir de helicóptero, enfim, eu tenho diversas maneiras de chegar no mesmo ponto, porém, com caminhos diferentes, mas todos eles chegam no mesmo ponto. Então, esse relatório é interessante para que você pense numa mudança de estratégia quando necessário. Porque esse resultado pode se estagnar e você achar que ele vai melhorar, quando na verdade ele vai continuar. E se o cliente continua sem resultados, grandes são as chances de abandono dele. Então, você entregar esses relatórios de evolução é um grande diferencial para a continuidade daquele cliente com os seus serviços personalizados. Então, mais uma vez, personal, utilize o seu tempo livre para planejar, né, o treino dele e também para entregar e analisar os relatórios de evolução que ele teve com a sua prescrição. Lembrando que a prescrição das 3 principais valências, obviamente você vai enfatizar aquela que mais agrada a ele. Porque se chegar para um cara que quer massa muscular e falar assim, ó, você perdeu gordura, hein? O cara vai falar, e meu músculo? Então, foque na principal, mas também mostre a evolução de todas, isso é muito importante, tá? Então, utilize o seu tempo livre para analisar esses resultados do seu cliente. E também, pessoal, o 6º ponto que eu acho também fundamental é você utilizar o seu tempo livre para treinar. Por quê? Porque esse é o melhor marketing do personal, não só a hora que ele está trabalhando, né? Por quê? Porque normalmente, quando ele está trabalhando, ele está se dedicando totalmente, né, exclusivamente a apenas um cliente, ou uma dupla, ou um small group, enfim. Mas os alunos que estão ao redor não terão tempo livre para bater papo com o cara ou perguntar qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele está sendo pago para ser exclusivo de alguém, ou de uma dupla, ou de outras pessoas, enfim. Então, o momento que você está treinando é o momento que algum personal pode vir, que algum cliente, um potencial de personal pode vir a te abordar, tirar uma dúvida, perguntar se também você treina. É muito comum a gente trocar de roupa e treinar e vários clientes chegarem pra gente e falar, caraca, você treina também, hein? Pô, que legal, ó, agora é sua hora, hein? Pô, nem te reconheci sem uniforme, nossa, você treina bem, você é forte, você, pô, tá condicionado. Porque às vezes o uniforme de trabalho que a gente tem é mais largo, enfim. E quando a gente está treinando, a gente tem aquele pump, o que pode ser uma excelente estratégia de marketing, principalmente para o gatilho mental da autoridade. Alguém que realmente está bem condicionado é alguém que não só consegue entregar para aquele cliente, mas também consegue fazer nele mesmo. Então, por mais que eu entregue emagrecimento para algum cliente meu, se eu estiver acima do peso, e eu falar para você no fechamento, cara, eu vou fazer você emagrecer, eu perco um pouco da minha autoridade, porque não parece que eu sei fazer as pessoas emagrecer. Por quê? Porque eu não sou magro. Então, pessoal, é importante você também utilizar esse seu tempo livre, já que você tem, e eu também recomendo que você tenha um tempo livre para treinar. Tem dia que, infelizmente, eu não tenho, porém, eu treino quando alguém falta e eu não tenho ninguém para repor, né? Então, mais uma vez,
o marketing pessoal que você pode fazer no seu tempo livre, treinando e com aqueles clientes vendo que você está treinando, é absurdo. Isso pode se converter em clientes novos de personal. Eu mesmo, algumas vezes, já fui abordado. Eu tenho 2 casos de clientes, né, que me viram treinando e vieram me abordar. Cara, tô vendo que você treina bem. Você não quer me dar aula? Pô, tô precisando de um treino assim, tô vendo que você tá dedicado, que você é um cara compenetrado. Então é importante também no momento do seu treino, mais uma vez, como agrega ao seu marketing pessoal, você não fique de fanfarronice com ninguém, gritando ou gemendo, que você monte lá o seu treino também, que você tenha a sua progressão e que você a execute da melhor maneira possível, para que as pessoas vejam que você também é um cara dedicado com você, não só com seus clientes. E isso, mais uma vez, personal, passa muita autoridade para aquela pessoa que já te conhece, que já vê potencial em você como personal dela, só está esperando um detalhezinho, um tempozinho livre para te abordar e perguntar se você pode treiná-lo de maneira particular. E esse momento, mais uma vez, ele pode ocorrer na hora que você está treinando. Então, é isso aí, Fernando. O nosso físico é o nosso cartão de visita. Não é totalmente, não é exclusivo, tá? Porque senão quem é fortão e quem é saradona teriam os maiores alunos, os melhores alunos. Porém, isso não é verdade, mas é um fator que aumenta drasticamente a sua autoridade. Então, o personal, utilize o seu tempo livre para treinar, se condicionar, aumentar a sua autoridade e, quem sabe, também prospectar um cliente novo. Não deixe também de ajudar alguém que precisa de ajuda. Por quê? Porque isso faz parte do atendimento. Alguém que esteja parado em algum aparelho sem saber como utilizar, e você chegar e falar, cara, posso te ajudar? Eu sou personal aqui, eu estou treinando, mas eu posso te ajudar. Já que o professor está ocupado, deixa eu regular essa máquina para você. Ponto, o cara vai ficar grato, vai falar, nossa, que legal, eu estou meio perdido aqui na sala, estou sozinho, e você me disse que é personal. Olha a reciprocidade. E está me ajudando sem, teoricamente, querer nada em troca. Até porque o personal, a gente também não só ajuda com interesse. Óbvio que a gente tem interesse de ter cliente, porém, a gente também é bom de natureza. Então, a gente quer ajudar o nosso próximo, seja na academia ou seja fora da academia. Você regular o aparelho. Então, se você perceber que tem um cliente fazendo muito mal feito algum exercício, você chegar e falar, cara, olha só, eu sou personal aqui, posso só te orientar? Melhora essa posição do ombro, então levanta menos o peso. Acho que você vai diminuir a sobrecarga na região lá, no ombro, na coluna, enfim. E o cara também, pela reciprocidade, vai ficar grato ao seu ensinamento. Mais uma vez, se ele não te contratar, ele pode te recomendar. E se ele não te contratar, nem te recomendar, você vai ganhar um amigo. Isso é bacana também, né, pessoal? A gente não vive somente de cliente, de dinheiro. A gente também vive de amigos, de pessoas ao nosso redor que gostam da gente e também daqueles que a gente gosta de estar perto. E o momento que você tem para treinar é o momento de você também se socializar, obviamente, sem perder o foco no seu treino com outros clientes. E eles poderão se converter em personal ou em amigos. Então, não deixe também de aproveitar esse seu tempo livre para otimizar o seu treino. Jorge, por que ele é o sexto? Porque eu acho que, se você for pensar em serviço, os 5 primeiros que eu falei, eles têm uma importância maior, né, na continuidade, na entrega de resultados para o seu cliente, nas entregáveis para aquele seu cliente, do que falar com que você mantenha o seu faturamento de R$10 mil por mês ou então até aumente com renovação constante daquele seu cliente. E, obviamente, se você não tiver com nenhum daqueles 5 pontos preenchidos, como controle da sua agenda, controle de organização da sua agenda, reposição de aulas para clientes que já são seus, prospectar clientes novos com aulas experimentais, né? Aquela questão de deixar ele provar um pouquinho do seu trabalho, né? Da amostra grátis. Outra, você utilizar o seu tempo na prescrição de treino dele, obviamente com planilhas específicas. E no controle e nos relatórios de evolução, você também pode treinar, que é o 6º tópico. E assim, obviamente, como eu falei, você tem que ter um horário para treinar, porém, esse horário pode ser muito importante na conversão de um cliente novo. Então, pessoal, concluindo essa nossa live, a gente tem que com a falta de tempo, caso você seja um cara que tenha um tempo escasso, talvez você tenha que colocar algumas dessas tarefas no seu final de semana. Paciência, você tem que continuar entregando um serviço de qualidade
para esse seu cliente. Então, caso você tenha tempo livre durante a semana, utilize esse seu tempo livre para otimizar esses 6 pontos que eu citei acima e assim converter clientes e manter os seus clientes, fazendo com que você fature mais de R$10.000 por mês com os seus serviços de personal. Então, personal, não procrastine, não deixe aquele tempo livre seja algo que não agregue ao seu trabalho, ao seu serviço. Lembra, os bastidores, nos bastidores, fora do palco, fora da sua atuação lá personalizada com o seu cliente, que as coisas acontecem, que as coisas são planejadas, que as coisas são projetadas. Então, utilize esse seu bastidor, pode ser a sua casa, pode ser a sala da academia, enfim, se você tiver um celular na mão, você consegue utilizar planilhas, você consegue agendar clientes, você consegue marcar um monte de coisa, né? Mas você está utilizando o seu tempo livre a favor do seu trabalho. Esse seu trabalho com certeza converterá clientes novos. Então, aproveite de seus bastidores para programar e organizar o seu tempo livre, né? Dessa maneira, otimizando assim o seu serviço, o seu atendimento e te deixando dentro ou acima do faturamento de R$10.000 por mês com as suas aulas particulares, com os seus small groups, com as suas consultorias, enfim, utilize o seu tempo livre e otimize o seu trabalho, tá bom, pessoal? E a gente fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua companhia. Sexta-feira, 8h55 da noite, é só realmente para quem quer se diferenciar na carreira. Mas, pessoal, eu também te digo que se você não conseguiu acompanhar essa live agora com a gente, pessoalmente, essa live vai imediatamente para o nosso canal do Instagram e você pode assisti-la quando você quiser. Ela vai estar sempre disponível para você, porque o meu objetivo é que esse conteúdo falado hoje fique disponível para você, para que você também utilize no seu trabalho, nos seus serviços e fature mais de R$10.000 por mês com o seu trabalho de personal trainer. Então, é isso. Muito obrigado. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Lembrando mais uma vez que sábado e domingo também teremos live, tá? A princípio será às 8 da noite, mas eu vou avaliar realmente se a gente não vai antecipar, enfim, dependendo da rotina, né, dos personagens também da gente, 8 horas da noite talvez fique inviável, mas eu vou analisar. Mas teremos live sábado e domingo com assuntos muito legais também. Se você acompanha nossas redes sociais, a gente solta lá o assunto da live do dia, né, o tema da live. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e lembrando que o nosso evento está se aproximando do dia 16 de março, quinta-feira da semana que vem, ou seja, menos de uma semana, eu vou te ensinar os passos para o faturamento de R$10.000 por mês como personal trainer. Então, eu te espero dia 16 de março, às 8h30 da noite, e também te espero nas lives de aquecimento de sábado, domingo, segunda, terça e quarta, tá? Antes do nosso grande evento. Então, eu fico por aqui, vou parar de falar, porque eu já falei demais, quase 1 hora, e a gente se vê amanhã. Pessoal, desejo mais uma vez uma ótima noite, bom descanso, que a sua semana de treino, de aula tenha sido fantástica, que você tenha convertido bastante cliente, tenha mantido os seus clientes antigos, enfim, que você tenha cada vez mais sucesso na nossa profissão, que muda, que tem a capacidade de mudar a vida dos nossos clientes. Então, um grande abraço para você, ótima noite e amanhã a gente se encontra mais uma vez. Um abraço e eu fico por aqui. Tchau, tchau.